Agora começou. Então, boa noite de forma oficial para vocês. Nós estamos no nosso segundo café pedagógico da disciplina de estágio supervisionado para educação infantil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunidade de prática. Nós estamos aqui com as alunas do 5º período de pedagogia da Faculdade Unialfa e nós temos a convidada, a Vânia Caroline, lá de Salvador, que vai comentar um pouquinho também sobre as comunidades de prática e um projeto que nós desenvolvemos em parceria, juntamente, né, dentro da disciplina do mestrado. Então, nós vamos apresentar para vocês um pouquinho sobre essa comunidade de prática, como que ela funciona, o que ela é, e esse projeto que nós desenvolvemos com algumas professoras da educação infantil. E tem até algumas ideias de atividades que nós fizemos com essas professoras. Bom, Bianca, você perguntou ali se vai ficar salvo. Sim, vai ficar salvo. Eu já coloquei para gravar e depois eu vou verificar se eu deixo ela disponibilizada no YouTube para vocês ou se eu disponibilizo lá no grupo, tá bom? Eu vou verificar com a Laís depois. Certo? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos ver. Vê se está aparecendo para vocês, por favor. Está aparecendo, só não está em apresentação de slide. Vê se agora foi. Ela ali no cantinho direito, né? Uhum. Foi agora? Não, continua como se você tivesse só aberto o slide. Não está assim, tela cheia, sabe? De apresentação de slide. Para mim aqui está aparecendo. E agora? Não. Não? Não. Eu acho que em alguns momentos aí do slide, se você não abrir, talvez as meninas não consigam ver. Tá. Então vamos fazer assim. Eu vou só abrir ele para ver se ele vai dar certo dessa forma. Vamos apresentar aqui como se fosse uma tela inteira. Oi, Isa, boa noite. Meet embaçado. Tá. Vê se tá trocando o slide. Ou se ele tá parado só no primeiro. Tá trocando o slide, mas continua. Então vamos assim. Formato apresentação, Tá, vamos assim, não tem problema. Eu não consigo ver a tela de vocês agora, então eu não consigo visualizar vocês, tá? Vânia, vamos fazer um troca-troca aqui, a gente vai comentando e vamos apresentando para elas. Então, assim, a nossa aula de hoje é sobre comunidade de prática, então vocês vão conhecer um pouquinho sobre essa prática de ensino que pode ser desenvolvida dentro das escolas, em qualquer segmento. Aqui nós vamos focar na educação infantil, que é o foco do nosso trabalho, tá? Essa comunidade de prática aqui, ela foi desenvolvida por mim e pela Vânia, e nós vamos comentar um pouquinho sobre como funcionou isso, certo? Aqui nós temos alguns dados gerais que nós colocamos na hora da organização desse trabalho, que era desenvolver um projeto com crianças de 4 e 5 anos ali, no segmento da educação infantil. Então, nós fizemos um trabalho com 6 professoras e 2 coordenadoras pedagógicas da educação infantil de uma rede confessional de ensino em Salvador, Bahia. A proposta aqui, no caso, foi, como nós estávamos ainda no período remoto, né? Isso nós desenvolvemos o ano passado. Então, a proposta foi fazer 4 encontros, sendo eles 3 encontros online, via Zoom,
e um encontro presencial, que daí foi conduzido pela Vânia. Então, dela ela vai comentar um pouquinho sobre como foi tudo isso para vocês. E o tema é o tema da nossa disciplina de quinta-feira, brinquedos e brincadeiras, só que aqui o foco é ao ar livre. Então, nada de ficar dentro de uma sala de aula com a criança entre quatro paredes. A ideia era levar para o ambiente aberto para que a gente pudesse fazer atividade. Vânia, quer falar? Quero sim, sim. Quando a gente recebeu a proposta, né, da professora do mestrado sobre comunidade de prática, aí a gente ficou naquela, né, o que seria essa comunidade de prática? Ela deu alguns textos ali que a gente, né, sabia que ia ler de alguma forma. Porém, quando a gente começou a entender o que era, ela começou a explicar, a trazer os teóricos sobre o tema, a gente percebeu que a comunidade de prática nada mais é do que um grupo de pessoas trocando ideias, né? Vamos falar bem assim, de forma, né, bem popular. É um grupo de pessoas trocando ideias. Quando a gente para um ambiente da escola, continua sendo um grupo de pessoas trocando ideias, mais um grupo de pessoas envolvidas, né, na comunidade escolar. E, especificamente, a gente teria um grupo de professoras da educação infantil, que a gente sabe que na educação infantil ainda somos em maioria, né, atuando, pelo menos em alguns lugares, né? Aqui em Salvador, pelo menos é assim. E esse público, aí especificamente, nesses membros da comunidade, foram, né, somente mulheres, professoras e 2 coordenadoras pedagógicas. Então, semanalmente, né, acontecem as reuniões, né, nas escolas que são chamados ACs, não sei como é que vocês chamam aí, mas aqui a gente chama de reunião de coordenação ou atividade de coordenação, alguns chamam de acerto de contas, né, que é o momento que o professor vai acertar contas com a coordenadora. Então, os ACs, né, os momentos de encontro ali entre professores ou o momento do professor com a coordenadora, nada mais é que uma comunidade de prática, porque o objetivo da comunidade de prática é justamente esse diálogo, essa interação a respeito de uma temática específica. Então, a partir do momento que a gente ouviu essa proposta da professora, entendeu o que era essa comunidade de prática, foi que a gente dividiu aí essa proposta que Cíntia falou para vocês. Nesses 3 primeiros encontros aí via Zoom ainda, né, que a gente ainda estava nesse processo, e Cíntia também precisava participar, mas aí no 4º encontro, a gente fez essa proposta aí de ter um momento presencial, que vocês vão ver as fotos aí daqui a pouquinho. Aí nós temos aqui uma reflexão sobre a questão da educação integral e educação em tempo integral. Por quê? Pensando na educação infantil, nós sabemos que nós temos crianças que ficam na escola durante todo o período, às 8 horas, e nós temos a criança que fica somente 4 horas. E quando a gente fala educação integral e educação em tempo integral, é a mesma coisa? Na verdade, não. Então, quando a gente fala educação integral, aulas em mais de um período. Educação em tempo integral é uma construção coletiva de conhecimento. Então, quando nós falamos de educação integral, nós estamos falando de uma educação voltada a atividades no período integral, em que nós temos atividades com as crianças de bebês ou até crianças bem pequenas lá dentro da BNCC, em que a gente coloca elas para ficar o dia todo dentro da escola, com atividades, com estímulos durante todo o período. Educação em tempo integral é quando a gente começa a colocar para a criança uma educação mais ampla, é fazer com que a criança compreenda todo o processo de aprendizagem, é fazer com que a criança observe todo o processo e que ela aprenda várias competências e habilidades para a faixa etária dela. Então, é basicamente isso. E daí nós temos algumas práticas da educação integral na educação infantil. Vânia? Eu vou tentar aproximar aqui, porque como a tela não está totalmente aberta para mim.
Aí eu não... Pronto. Dei o zoom aqui, eu não consigo ver vocês, só estou vendo a minha telinha de Cíntia. A gente sabe que a educação infantil tem um objetivo, né? Acredito que Cíntia já tenha falado isso para vocês, do desenvolvimento global, o desenvolvimento integral da criança em todos os seus aspectos. Como a Cíntia bem explicou, né, essa diferença aí em relação à educação integral e educação em tempo integral, muitas vezes a gente faz, né, como escola, a educação em tempo integral, achando que está fazendo a educação integral. Então, essa prática, né, da educação integral na educação infantil, ela vai trazer alguns pilares, né, vai trazer alguns aspectos muito importantes da gente observar. E durante a proposta desse trabalho que a gente desenvolveu, ter esses pilares muito bem elaborados, muito bem desenvolvidos, muito bem praticados, foi muito importante, porque o que acontece? Esse grupo em especial estava retornando depois de 2 anos de ensino remoto. A gente sabe que a educação infantil, né, sofreu aí em diversos aspectos nesse processo do remoto. Muitas crianças deixaram de estudar, e o que a gente pensa, né, no processo do desenvolvimento global, que a criança da educação infantil precisa, ficou, de certa forma, né, em déficit por conta desse processo do ensino remoto. E esse grupo de crianças, né, nessa escola, nesse período especificamente que nós fizemos esse trabalho, estavam voltando após 2 anos de ensino remoto. Então, a proposta caiu em um momento, assim, digamos que conduzido ali perfeitamente por Deus, porque eles estavam realmente precisando desse momento e caiu ali bem no período certo. Primeiro a gente fala sobre a equidade, né? A equidade vai ali proporcionar para que todos os indivíduos, né, possam alcançar os mesmos objetivos, cada um dentro da sua especificidade. A gente também não pode esquecer da singularidade e brincadeira. Cada criança é singular, cada criança aprende de uma forma, cada criança vive de uma forma, e a brincadeira, né, ela entra nesse processo aí como principal instrumento ali da aprendizagem na educação infantil, fortalecendo essa identidade e essa singularidade da criança. A inclusão, né, que é assim, óbvio, acredito, né, para todo mundo. Vocês são aí 5º período, provavelmente já tenham feito algumas disciplinas voltadas para a inclusão. A inclusão na educação infantil é extremamente importante. Participação é aquilo que a gente tanto tem discutido ultimamente, né, sobre o protagonismo discente, sobre ali o aluno, sobre a criança ser protagonista da sua história, sobre falar, sobre participar, sobre opinar, sobre construir junto. Sustentabilidade. A pandemia nos mostrou muita coisa, né? Creio que você já tenha ouvido essa frase diversas vezes, mas a gente não pode esquecer o quanto o meio ambiente deve estar sofrendo depois dessa pandemia. Façam aí as contas. Vocês têm noção de quantas máscaras descartáveis vocês utilizaram nesses 2 anos de pandemia? Eu mesma comecei utilizando a máscara, né, de tecido, mas chegou um momento que eu não conseguia mais usar. Tenho rinite, tenho sinusite, né? Então a respiração é um pouco ali limitada. E utilizar a máscara de tecido realmente muitas vezes era bem complicado. E nos momentos ali pico mesmo de pandemia, a gente precisou usar aquela, né, N95 para entrar em alguns lugares, e a máscara descartável, até porque, infelizmente, a sociedade vê muito esse lado, né, o lado da facilidade, né, o lado descartável. A máscara de tecido, mais uma coisa para eu lavar, as pessoas comentando sobre isso, e a máscara descartável entrou, né, justamente como essa opção. Só que vamos parar para analisar quantas máscaras foram descartadas, né? E o meio ambiente está aí gritando o tempo todo. Então, a sustentabilidade é algo que precisa ser trabalhado na educação infantil. Articulação com o território. A criança precisa saber onde ela está, precisa conhecer o seu território, porque ela é também, né, participante, ela também é produto desse meio, desse território. E o cuidar e o educar, que para mim é uma das bases mais fortes da educação infantil. Cuidar na educação infantil, eu aprendi que o cuidar e o educar, eles andam ali juntos o tempo todo. Quando eu fui auxiliar de classe, não sei como é que vocês chamam aí, mas é aquela estagiária, né, que está ali em sala de aula,
na educação infantil ajudando a professora. Eu lembro que no meu segundo ano, né, de faculdade, eu estava no terceiro semestre ou terceiro período, como vocês chamam, eu consegui um estágio, né, numa escola particular, e ali eu era responsável por todo esse processo que a gente bem conhece, as peculiaridades da educação infantil. Fazer ali a agenda, né, da criança com as atividades do dia, ajudar ali no momento do lanche, ajudar a professora a distribuir material, mas teve um momento que me marcou muito e que eu pude entender esse pilar do cuidar e do educar, que era o momento em que as crianças precisavam ir ao banheiro. E aí eu tinha que conduzi-las ao banheiro. Eu poderia ter ficado o ano todo eu mesma fazendo esse processo, levando até o banheiro, baixando a roupinha, colocando sentado no vaso, usando ali o papelzinho higiênico, vestindo novamente a roupa, colocando para lavar a mão. Porém, eu percebi que, inclusive eu era, né, aluna ainda da graduação e estava com a disciplina de práticas na educação infantil, e eu percebi que o cuidar, ele também se torna um processo educativo, um processo de desenvolvimento da autonomia da criança da educação infantil. Então, eu comecei a ensinar essas crianças esse processo da autonomia. Vamos ao banheiro? Vamos. Vamos lá tirar o short? Elas mesmas tiravam. Conduzia ali para sentar no vaso sanitário, que era pequenininho, né, adaptado para os alunos do infantil. Ensinava a usar o papel, a vestir o shortinho, a lavar as mãos. Na metade do ano, esse processo já era normal, corriqueiro, e aquela autonomia estava ali desenvolvida. Então, quando a gente pensa numa prática de educação integral na educação infantil, a gente não pode esquecer desses pilares, né? E das peculiaridades que cada um deles traz, que somando, né? Tudo isso a gente consegue chegar a esse objetivo de desenvolvimento integral da criança. Perfeito. Nossa, perfeito. Meninas que estão em sala de aula, a maioria delas aqui, Vânia, já estão em sala de aula. Elas estão como estagiárias, né? Algumas já ali praticando a regência. Inclusive, hoje nós tivemos 3 alunas que já foram para a parte da regência do estágio. Então, assim, elas realmente estão ativas ali dentro da sala de aula. E esse olhar de quem já estava numa sala de aula, né, já esteve numa sala de aula há algum tempo, e esses detalhes fazem toda a diferença para quem está em formação, porque às vezes é um detalhe que passa despercebido durante o nosso processo, né? Durante o dia a dia ali, a gente acaba não observando ou passando realmente despercebido, mas são detalhes que vão causar uma autonomia na criança e faz parte dessa educação integral de que tanto nós estamos falando aqui. Dando sequência, aí nós temos o convite aos participantes, que foi a Vânia que executou. Essa pessoa aí no meio, com essa cara de cansada, é uma coordenadora pedagógica cansada, porque o povo que sofre dentro da escola são coordenadoras pedagógicas. Então, gente, a primeira imagem que a Cíntia colocou aí foi, né, o convite a essas professoras, o convite online. Inicialmente, disparamos esse convite nessa escola em que nós fizemos essa prática. É uma rede de escolas, então são várias unidades. Em Salvador, são 11 unidades, né? E como eu coordenava uma dessas unidades, eu coloquei a escola que eu estava e chamei uma amiga coordenadora que estava em uma outra unidade. Então, nós juntamos as professoras da educação infantil dessas 2 unidades. Então, nós fizemos aí esse convite, né, chamando-as para esse ciclo de formação para a educação infantil, com o tema Comunidade de Prática Online, né, que inicialmente foi ali todo online, depois que a gente conseguiu se encontrar, já vocês verão. E também na minha prática ali na escola, eu fiz aqueles mimozinhos que, né, educação infantil, a gente respira esses mimos, a gente não consegue, né, fazer nada de forma muito séria e nem deve ser, né, tem que ser tudo muito lúdico mesmo. Então, eu fiz esse convite para as professoras com bloquinho de anotação, algumas canetinhas e imprimi esse convite, né, fiz ali um rolinho assim, amarrei e coloquei para fazer esse convite para elas. Na última foto é uma das professoras da outra escola, né? Onde essa minha amiga é coordenadora e ela entregou também o convite impresso, né? No momento da atividade de coordenação, no momento da reunião com essa professora, ela fez esse convite e reforçou a importância de estar nessa comunidade.
E o interessante é que durante um dos encontros, uma das professoras ela relatou assim, quando eu vi comunidade de prática online, quando eu vi que seria uma parceria da escola, né, com o mestrado em educação, aí eu fiquei logo preocupada do que seria, mas depois que eu fui pesquisar, olha a importância, né, dessa pesquisa prévia. Depois que eu fui pesquisar, eu vi que é uma coisa simples e é algo que a gente já faz aqui corriqueiramente. A gente troca figurinhas o tempo todo, a gente tem grupo no WhatsApp com as professoras de educação infantil, a gente troca atividades, a gente troca projetos. Então, a comunidade de prática nada mais é do que trocar figurinhas sobre um objetivo comum. E aí, essa foi a nossa, digamos que segunda etapa, porque a primeira etapa é sempre o planejamento das suas ações, né, na sala de aula, da mesma forma, quando você estando ali na prática, né, da educação infantil, o planejamento é com certeza a primeira etapa. E aí a segunda etapa foi esse convite, né, que a gente fez às participantes. Muito bem. Aí aqui nós temos a primeira reunião, e nessa primeira reunião que nós realizamos no dia 3/9, nós falamos um pouquinho sobre a educação infantil e a BNCC. Então, daí nós temos aqui algumas fotos também, e nós fizemos uma apresentação para as meninas sobre os 2 eixos que norteiam a BNCC, que são brincadeiras e interações. E diante daquele cenário de pandemia que nós estávamos, a importância de fazer com que as crianças brincassem e interagissem, porque até então elas estavam presas em casa sem, né, essa interação com outras crianças da mesma faixa etária. Então, nesse primeiro momento aqui, nós realizamos essa reunião, que foi de forma online, com as professoras. Aí aqui nós temos uma tabelinha sobre a comunidade de prática. Vânia, você quer falar ela? Quer que eu fale? Então vai. Justamente para reforçar, né, esse slide também tem ali os autores, né, que a gente estudou sobre a comunidade de prática. Vocês podem também depois dar uma pesquisada. Na comunidade de prática, gente, o primeiro ponto é que não existe uma hierarquia formal. Vamos fazer uma comunidade de prática sobre educação infantil. Vânia e Cíntia que vão ser as chefes da comunidade de prática. Não existe uma hierarquia formal sobre a comunidade de prática. Todos são membros da comunidade, todos são iguais dentro daquela comunidade e podem e devem participar da mesma forma. O segundo ponto é que a legitimação dos participantes ela é informal. É uma questão assim, para você fazer parte da comunidade de prática, não existe nada, né, tão formalizado, você precisa falar tantas palavras por dia sobre educação infantil para que você seja membro dessa comunidade. Não. O que vai legitimar a sua que você seja membro dessa comunidade é de maneira informal ali a sua participação, a sua troca, ou você pode também estar nessa comunidade ouvindo mais, falando menos, enfim. Não há uma hierarquia e não há algo formalizado sobre a legitimação desses participantes. E as pessoas, elas compartilham conhecimentos em função de afinidades profissionais e áreas de estudo específicas, o que a gente já falou. Né? A comunidade de prática precisa ter um assunto em comum. Eu vou entrar ali, sei lá, numa comunidade de prática, como eu vejo meu esposo participar, ele é da área de radiologia, vou entrar ali na comunidade de prática sobre tomografia computadorizada, eu sou da área de educação. Pense, eu ia fazer o quê? Eu morro de medo de fazer uma tomografia como paciente, imagine, né, como profissional da área, vou entrar nessa comunidade aqui. Não, precisa ter afinidade profissional ou estudo de áreas específicas, né, estudos específicos de algo. Essa comunidade de prática especificamente eram professoras da educação infantil. Então, percebam que nós temos aí uma afinidade profissional. E área de estudo específica, primeiro ponto, educação infantil. Segundo ponto, jogos e brincadeiras ao ar livre. E um terceiro ponto, né, que a gente vai falar mais à frente, é que para afunilar mais,
o objetivo dessa comunidade era ter jogos e brincadeiras, mas não eram ao ar livre, mas não eram somente jogos e brincadeiras de qualquer forma, é que ajudasse a amenizar os efeitos da pandemia. Lembra que eu falei para vocês que essa escola especificamente tinha acabado de retornar do processo de pandemia? Então, as crianças estavam ali, inclusive nas reuniões, elas comentaram, né? Crianças que estavam com medo, um medo exagerado, crianças que queriam abraçar, e a coordenadora da outra escola, a Luciana, ela relatou que um aluno chegou para ela e falou: eu quero a minha escola de volta. Eles estavam na escola, o ambiente era o mesmo, as professoras eram as mesmas, o uniforme era o mesmo, porém a escola não era mais a mesma. Não podia abraçar, não podia trocar o lanche, não podia trocar material, as cadeiras estavam separadas e ele falou: eu quero a minha escola de volta. A comunidade de prática, ela também tem um tripé, né, que é conhecimento, prática e membros. Conhecimento, o interesse em criar e compartilhar conhecimento sobre determinadas temáticas. Eu quero, a minha área, né, a Cíntia sabe que a minha área de pesquisa é a gestão escolar, especificamente ali, né, os gestores, os diretores de escola. Então, eu quero entrar numa comunidade de prática sobre gestão escolar. Então, eu quero compartilhar conhecimento, eu quero criar conhecimento, né, para compartilhar também. Então, esse é o primeiro tripé da comunidade de prática. O segundo tripé é a prática, né? O conceito de grupo proporciona que os indivíduos constituam um vínculo e um relacionamento em torno do conhecimento. Então, se a gente já tem ali que para ter uma comunidade de prática, para existir afinidade profissional e área específica, né, estudo específico da área, então daí a gente já percebe que a prática ela vai gerar esse vínculo em torno desse conhecimento específico. E o terceiro, né, a terceira parte ali do tripé são os membros, né, que é o principal. Uma comunidade não existe sem membros. Os membros de uma comunidade de prática compartilham interesses comuns em torno de determinado conhecimento. Gente, para deixar assim bem claro o que é uma comunidade de prática, quando você entra no Facebook e aparece lá uma comunidade de educação infantil que compartilha atividades, aquilo é uma comunidade de prática. No entanto, não há uma interação direta com os membros. Por quê? Porque vocês não vão sentar, vocês não vão fazer um planejamento junto. Mas é uma comunidade de práticas em que você consegue trocar figurinhas, trocar atividades. Você pode partilhar atividades e assim como você pode também pegar atividades. Bom? Perfeito esse exemplo, Cíntia. Realmente o Facebook é assim o principal exemplo, né, dessa questão de comunidade de prática. Hoje, né, já não se tem muito, né, o Facebook, infelizmente, eu sinto que vai levar ao mesmo fim do Orkut, né? Mas o Orkut também, né, não sei aqui a idade das meninas, mas o Orkut, ele tinha especificamente as comunidades, e que a gente entrava nessas comunidades de acordo, né, com o interesse. Eu lembro que a maior comunidade registrada ali na história do Orkut foi Eu Odeio Acordar Cedo. Era a comunidade com o maior número de membros durante muitos anos, e ali tinham várias, né, várias discussões. Acho que as meninas aqui, elas iriam votar na Eu Odeio Aula de Sexta. Concordo, meninas? Lá, vamos continuar. Então, aqui nós temos alguns aspectos chaves da comunidade de prática, que é a atividade em comum, o compromisso mútuo, repertório partilhado, o compromisso com a atividade, com o que vai ser desenvolvido, com o projeto propriamente dito, a imaginação, a criatividade, principalmente na hora da produção, do planejamento e da execução das atividades, e também a questão do alinhamento. Né? É importante sempre estar conversando sobre como está acontecendo. Para aquelas meninas que foram para o SESI hoje, vai entrar muito isso daqui. Nós trabalhamos lá com a questão de projetos. Né? Vocês falaram do projeto do Marco Velho, eu falei que eu estava na oficina de política, que é o projeto sobre política. Só que assim, os professores eles sentam semanalmente para realmente alinhar
quais as tarefas em comum, como que está caminhando, o que precisa ser feito, quais atividades deram certo, quais atividades não deram certo. Isso é uma comunidade em que nós compartilhamos os desafios, compartilhamos o compromisso, pois todo mundo tem que partilhar, tem que compartilhar e estar presente no processo, e também os resultados. E daí, dentro desse processo em que nós falamos, né, desse projeto, dessa comunidade de prática que nós desenvolvemos, qual seria o caminho? Então, primeiro, o acolhimento e a aproximação da família com a escola, é trazer novamente a família para dentro do ambiente escolar, os novos procedimentos. E agora, né? E agora, o novo normal. Criança com máscara, isolamento social, álcool o tempo todo, paninho dentro da sala para passar nos lugares. E como que isso, né, afetaria essa rotina dentro da sala de aula? Escalonamento, dia que criança ia, dia que criança não ia para a escola, carteiras marcadas com um X, né? E isso era muito pesado, principalmente para a área da educação infantil. Então, pensando em tudo isso, e mais todo o processo que elas tiveram com a perca por causa das aulas tecnológicas, né? Essas aulas remotas que foram ofertadas, em que nós sabemos que nós tivemos crianças que assistiram aulas, que não assistiram aulas, entra a defasagem da aprendizagem também, e a tecnologia como um equipamento para tentar aproximar. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos a tecnologia para aproximar o professor da criança durante o período de isolamento, agora nós vamos usar a tecnologia para alinhar com a comunidade, com as famílias, situações que poderiam ser desenvolvidas ao longo das atividades da comunidade. A flexibilidade nos recursos, nas estratégias, porque às vezes, né, não dava certo conexão, não dava certo uma atividade que a gente tinha planejado, marcou de levar as crianças para um ambiente externo, não deu certo, porque estava chovendo, aconteceu alguma coisa. Então, há essa flexibilidade. A questão da paciência, como diz Madalena Freire, que o desafio de todo educador é educar a sua paciência. Não deu certo neste momento, não precisa se preocupar, que nós conseguimos fazer ele no próximo momento, tá? E essa paciência aqui serve para todos nós, né? Para vocês, que eu sei que estão ansiosas com o estágio, estão ansiosas com todo o processo que nós precisamos desenvolver, e a criança, porque a criança ela acaba se tornando ansiosa diante de tudo que está acontecendo no mundo, que está acontecendo na rotina dela, é uma pressa muito grande para que ela execute várias ações. Então, essa paciência que nós precisamos ter é em praticamente todos os sentidos da nossa vida. E avaliar o processo e planejar. Como que seria essa avaliação? Como que seria o registro dessa atividade? Importante colocar. Todos os projetos que você desenvolve, é importante que você registre, que você faça lá o objetivo geral, o objetivo específico, a metodologia. É como se fosse um planejamento. Como que ele vai ser trabalhado? Porque isso é um registro seu que pode ser utilizado futuramente, tá? Pode ser utilizado para a escrita de um artigo, pode ser utilizado para a emissão de um certificado, alguma coisa assim. Então, qual foi o nosso caminho aqui? Primeiro, tentar fazer com que a família se aproximasse mais da escola, estabelecer novamente esse vínculo, né, de confiança, porque muitos pais ainda estavam com medo de mandar a criança para a escola, e também fazer com que o professor compreendesse o que seria essa formação, o que seria essa comunidade de prática, conforme a Vânia já colocou. Nós colocamos ali que o aprendizado e o desenvolvimento profissional contínuo dos professores prima pela prática pedagógica e, consequentemente, instrumentos como as comunidades de prática têm sido desenvolvidas para fomentá-los. Nós falamos que os professores sempre estudam, eles sempre estão em formação. E é importante
ter essa troca de figurinhas. Quando nós compartilhamos atividades, como nós compartilhamos ideias, ações, projetos e sugestões. Porque isso, às vezes, são coisas simples que nós não pensamos, mas que o outro pensou e a ideia acaba se complementando. Então, esse desenvolvimento de comunidade de prática é fundamental dentro do ambiente escolar, tá? E daí é um puxão de orelha e eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Não seja aquele profissional que tem uma ideia e que guarde ela para si. Seja um profissional que compartilhe, tá? Por quê? Porque tudo que você compartilha, você está levando para o mundo. E se a sua ideia for uma ideia muito boa, ou for uma ideia boa, ou for uma ideia que vá conseguir transformar a vida de alguém, melhor ainda, tá? Precisamos sempre estar de olho no que está acontecendo, seja no ambiente escolar, seja no nosso ambiente estudantil, e essas comunidades são fundamentais e elas não vão deixar de existir. Pelo contrário, elas vão ganhar força cada vez mais, porque o professor ele tem que aprender que ele não vive sozinho. A aula dele não é uma aula única, individual. A aula dele é uma aula planejada, primeiro, para suas crianças, e segundo, para a comunidade a qual ele está inserida. Então, nós precisamos ter esse olhar global, esse olhar geral de tudo que está acontecendo, para trazer isso para dentro da sala de aula e devolver para a comunidade que nós estamos inseridos. Aí, ali nós temos a segunda reunião, que daí foi uma reunião para falar um pouquinho sobre a educação infantil na pandemia. Então, mais uma vez, ali nós fizemos a reunião de forma remota, temos algumas fotinhas ali para vocês, e é interessante porque durante o período de pandemia, os professores estavam buscando a formação sobre a BNCC, buscando a formação, tentando compreender o que era essa BNCC, o que era isso que estava vindo agora para a educação, que está sendo obrigatório a partir de agora, e que ainda não havia sido implantado de uma forma efetiva. Então, conforme nós fizemos na primeira reunião, fala um pouquinho sobre as brincadeiras e as interações, e depois os campos de experiência, e como que essa comunidade de prática pode acontecer. Porque quando você fala de educação infantil, o projeto pode ser o mesmo. O que vai alterar é a forma que você vai cobrar para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas. Então, pode ser uma atividade interdisciplinar, pode ser uma comunidade para toda a educação infantil, pode ser um projeto que vai englobar todas as turmas. O que vai ser diferente serão as propostas avaliativas ou as atividades desenvolvidas para cada faixa etária. Vânia, quer falar? Não, sobre o segundo encontro foi isso mesmo, a gente discutiu sobre a educação infantil, né? Os objetivos da educação infantil e como a pandemia trouxe aí algumas lacunas e esse retorno, né? Que estava tão recente, pelo menos aqui em Salvador nessa época, e foi isso mesmo que você falou. Lá em Salvador eles estavam voltando, aqui nós já havíamos voltado. Então, né, a gente sempre estava comparando. Aqui estava acontecendo as coisas e lá ainda estava caminhando para o processo em que nós estávamos aqui. Então, a gente sempre as taxas estavam muito altas aqui ainda, muito. E aí precisou segurar um pouco. Segurar um pouco mais, né? Então, daí nós tivemos uma oportunidade de conversar um pouquinho sobre a BNCC, como que ela faz esse jogo, como que a BNCC estabelece a educação infantil. E daí nós fechamos a parte das referências, a parte das aulas online do projeto da comunidade de prática via Zoom. E daí foi para a prática, né? Que seria brincar. E a proposta era realmente fazer com que as nossas crianças, no caso as crianças da Vânia, mas eu coloco como minhas, né, também, que
tivesse a oportunidade de ir para um parque da cidade, para poder realmente ter ali um momento de brincadeiras dirigidas, mas ao ambiente ao ar livre. Quer falar um pouquinho, Vânia? Quero sim. Antes desse momento, né, de colocar em prática, de levar as crianças para o parque, a gente teve ali o momento do planejamento. Percebam que a gente foi afunilando. Primeiro a gente falou do macro, né, que é todo o processo da educação infantil, jogos e brincadeiras, BNCC, antes, na verdade, comunidade de prática, que elas precisavam ter esse senso de pertencimento, entender que o que estava acontecendo ali, o que aconteceria nos próximos dias, era a comunidade de prática, então nós fomos entender o que era essa comunidade. Depois nós falamos sobre os jogos e brincadeiras na educação infantil, e falamos sobre a BNCC com os eixos e todo esse processo pós-pandemia, como seria. E aí, no momento do planejamento, foi o momento que a gente decidiu fazer presencial. Coloque só na próxima foto, Cíntia, rapidinho, que aí a gente volta para essa. Pronto. Foi quando a gente fez essa terceira reunião, que foi uma reunião presencial, onde nós imprimimos, né, o planejamento, o modelo do planejamento, só que com os espaços em branco, e dividimos os grupos, as professoras do G3, G4 e G5. Não sei como vocês chamam aí, mas nós chamamos grupo 3, grupo 4 e grupo 5. Vocês chamam de pré, não sei como é. Pré, jardim, depende da instituição. Né? Pois é, aqui já está bem geral mesmo, né? Chamado Gs. G3, G4 e G5, G ali, né, de grupo. Então, nós reunimos, né, juntamente ali com a coordenadora também, dividimos esses grupos e elas deveriam criar propostas de jogos e brincadeiras ao ar livre para um momento em tempo integral. Só que esses jogos e brincadeiras deveriam desenvolver diversos aspectos para amenizar os efeitos da pandemia. E quando elas elaboraram esse planejamento, então apareceram ali diversas brincadeiras, desde brincadeiras livres até brincadeiras direcionadas, que foi algo que a gente, né, deixou muito ali, assim, né, reafirmou muito com elas. Ó, precisa das brincadeiras direcionadas, mas também das brincadeiras livres. Então, nesse planejamento, apareceu brincadeiras como produção de instrumento musical com material reciclado, se não me engano foi instrumento musical com material reciclado, produção de massa de modelar, né, com aquele processo da farinha, da tinta, né, da anilina, enfim, para trabalhar todo esse processo ali do pegar. Lembrem que essas crianças passaram 2 anos com o celular na mão, né, para se desvincular desses jogos eletrônicos, né? Não que eles sejam ruins, a gente não está aqui para tacar pedra, e também não vamos, né, como a gente diz, cuspir no prato que comeu, porque era a única opção que a gente tinha. Como mãe de criança pequena, eu sei que naquele momento era a opção que eu tinha, né? Enquanto eu tinha que trabalhar remotamente, tinha que estudar, os momentos que eu não estava ali com ele, o celular era quem fazia essa companhia. Porém, a gente sabe dos efeitos que isso traz para a questão das pontas dos dedos, né? A motricidade fina, a questão da motricidade ampla ali do pegar objetos e várias outras questões cognitivas, comportamentais, psicológicas, a gente sabe o quanto isso afeta. Então, depois que a gente discutiu os efeitos que a pandemia trouxe para essas crianças, o objetivo desse planejamento era criar jogos e brincadeiras que amenizem, né, os efeitos da pandemia. Criar ou trazer já jogos e brincadeiras que já existem, mas colocar tudo ali no planejamento de forma que fosse em período integral. E assim elas fizeram, né? Nós fizemos essa reunião, elas elaboraram esse planejamento e aí a gente pegou, acrescentou mais algumas coisas também, arrumou, né, qual seria a primeira etapa, a segunda, a terceira, e a escola conseguiu levar, depois de um bom tempo, não foi logo logo depois, como a gente queria, né, que fosse, mas a escola conseguiu levar, porque que demorou um pouquinho. Primeiro que nesse mês aí a gente estava retornando e alguns parques ainda estavam fechados.
Então, a Luciana, que é a outra coordenadora, ela fez contato e o parque ainda não estava funcionando. Então, nós tivemos que esperar ali quase no finalzinho do ano letivo, né, no mês ali de dezembro, foi que se conseguiu levar essas crianças para poder colocar justamente em prática. E claro que foram vários desafios para conseguir levar. Gestores, né, aquele medo do gestor, infelizmente acontece, como é que vai ser, o que é que vai acontecer. Alguns locais que ainda estavam fechados, né, a Covid não estava ali 100%, as crianças não estavam vacinadas, né, a maioria não estava, se eu não me engano, nem tinha começado o processo de vacinação de crianças, então as crianças não estavam vacinadas e teria que ter ali aquele processo do colocar as crianças ao ar livre com máscara e ter que controlar, não tire a máscara, não abrace o colega, não fique muito perto, mas, assim, sem dúvida, foi uma experiência que deu um pontapé, né, para que a gente conseguisse finalizar o ano letivo, devolvendo para aquela criança que eu falei lá no início, a escola dele como ele, né, queria, né, eu quero a minha escola de volta. Então, esse processo da comunidade para tudo que a gente discutiu, tudo que a gente elaborou ali junto com as professoras e pôde colocar em prática, foi ali o pontapé para que a escola pudesse, né, vencer esse novo normal, né, e trazer também alguns aspectos, né, do velho normal que a gente sentia tanta falta. Muito bem. E aqui foi um mimo que nós acabamos entregando para as meninas que participaram da comunidade de prática. E eu me arrependo, Vânia, de não ter mandado fazer uma para mim. Vou resolver isso. Vou resolver isso. Né? Porque ela ficou linda. É verdade. E é uma lembrança, né? Vou resolver isso. Fazer uma para olha, você. que Para a cobrança gente vai. fazer umas jornadas de vida, porque detalhe, né, meninas? Eu e Cíntia ainda não nos conhecemos pessoalmente. 2 anos de mestrado, amizade ali que, né, se consolidou, mas tudo no virtual, né? Então vamos fazer um chazinho aí remoto Ai, meu para com as Deus. nossas canecas, né, nossas xícaras, não sei como é que vocês chamam, eu fico o tempo todo assim, para ela entender o que eu estou falando. E para finalizar, nós colocamos ali: as crianças não devem aprender pela força e severidade. Cabe ao professor encaminhá-los pelo caminho para que se divirtam com suas mentes, para que os mestres sejam capazes de descobrir com precisão a tendência peculiar do gênio que existe dentro de cada um. Então, quando nós brincamos, quando nós nos divertimos, é o momento em que nós mais aprendemos. E esse daqui foi o projeto de comunidade de prática. A ideia aqui, então, era apresentar para vocês o que era uma comunidade de prática. Parece uma coisa muito estranha, uma coisa que, assim, né, nós nunca tínhamos visto falar, só que, na verdade, quando você começa a ouvir sobre ela, é uma coisa que nós, professores, já fazemos dentro da escola. Nós já executamos as comunidades de prática quando a gente começa a compartilhar ideias, compartilhar projetos, compartilhar sugestões, né? E, principalmente, não só compartilhar, mas colocá-la em prática. Quer falar mais alguma coisa, Vânia? Não, acredito que... Você sabe que eu falo muito, né? Então... Meninas, elas estão quietinhas assim, mas elas não são quietinhas assim, tá? Estão envergonhadas, é? Ah. É o frio. Bom, como eu não sei o que é frio, gente, só quando eu vou para fora de Salvador, então realmente entendo, né? Motivo de vocês estarem quietos, porque eu, quando estou no frio, eu fico assim, desesperada. Minha lua de mel mesmo foi assim, desespero total, porque o frio foi demais. Ai, meu Deus. Salvador, estão aqui já suando. Meninas, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ai, como vocês são tímidas. Não? Tudo certo? Tá. Então nós vamos fazer o seguinte.
Eu vou pedir para que vocês abram as câmeras para a gente dar um print aqui, fazer uma foto. Então, ajeita o cabelo aí. Também vou ajeitar o meu, né? Pelo amor de Deus. Isso aí, vamos dar um print, tirar uma foto. Olha ali a criatura de touca, de gorro. É um Echarp? Tá desligado o microfone. Muda, Karina. Já abre assim. Cachecol. A Heloísa que não dormiu à noite. Não dormi, professora. Eu tô caindo já. A Heloísa, ela foi a primeira, ela, a Amanda e a Gabi foram as 3 primeiras alunas da faculdade do curso de pedagogia a realizarem o estágio supervisionado, a prática do estágio supervisionado. E elas não dormiram à noite, diz que tiveram um pesadelo comigo. Ai. Porque eu fui até a escola para assistir, né, a aula delas, e daí elas tiveram um pesadelo comigo. Flash. Então você é uma professora assim, bruxa queca, é, Cíntia? Não sabia disso. Eu sou, meninas. Olha, quem cala consente, viu? Ó, ficaram tudo quieta. Depois vocês ficam aí postando, melhor não. casinho, melhor prof, tá? Entendi. Deixa vocês, eu vou levar doce para vocês semana que vem. Vamos lá, vamos dar um print. Tem algumas que não abriram ali. Deve estar só o espírito. Tem alguém ali junto com a Maria Ana. Oi. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui as conversas para não aparecer. É isso. 3, 2, 1. Isso. Deixa eu dar mais um print aqui para ver se vai ficar boa a foto ou não. Mandei lá no grupo, acho que a Karina ficou dormindo. Mais uma. É isso. Meninas, então era isso. Qualquer dúvida, depois a gente conversa. A atividade de vocês é preparar o relatório desta aula que nós tivemos hoje. Vânia, minha amiga querida, muito obrigada. Nada. Pela parceria. Aí, meninas, um prazer conhecer vocês, pelo menos ali na foto, né? Muito obrigada pelo convite. Precisar, estamos aí. Tá, joia. Muito obrigada. Beijo e até mais. Sextou agora, né? Agora sextou. Tchau. Tchau.